Hoje vamos fazer a leitura do primeiro capítulo do livro Discursos da Moda, Semiótica, Design e Corpo, publicado pela autora Kátia Castilho em 2005, pela editora AMB Morumbi, a segunda edição. Capítulo 1: A comunicação da moda por meio do design. Pensar a comunicação e suas relações sociais e na sua relação com a moda, difusão, comercialização e adequação de produtos, quando inseridos como valor de mercado e bens de consumo, nos faz refletir sobre questões históricas e estéticas, do desenvolvimento criativo, do desejo de informação e de significação dos objetos produzidos pela moda, de seu valor cultural e de mercado, com diferentes abrangências que dizem respeito ao âmbito pessoal, social e, ultimamente, também aos valores globalizados e à rapidez na difusão, mutação e propagação desses valores. O design de moda tem sido assunto de grandes discussões, inovações e experimentações nos últimos anos. Esta área pode ser considerada, principalmente no Brasil, de natureza exploratória, por esbarrar numa problemática em torno de seus pressupostos teóricos ainda não satisfatoriamente claros ou não bem definidos. A esse respeito, Castilho e Garcia afirmam existir ainda poucas publicações que consideram a questão do vestuário, que nos falam de moda ou de tantos importantes assuntos relacionados a ela, particularmente no Brasil e em outros países de língua portuguesa. Para quem estuda o tema, essa carência representa uma grande lacuna. Nessa mesma perspectiva, Bardin diz que provar que os objetos da nossa vida cotidiana funcionam como linguagem e que o vestuário é um conjunto de textos projetados e articulados de modo a relacionar elementos característicos do contemporâneo, sendo, portanto, um interesse de mercado, mesmo porque tomado por diversos segmentos como uma das análises de conteúdo possíveis no estudo do âmbito da moda. Nos dois casos, ressaltam-se as possibilidades e as responsabilidades que temos, como profissionais ou pesquisadores, de dar continuidade ou mesmo início a um projeto maior em relação aos trabalhos que desenvolvemos no âmbito acadêmico, ampliando os espaços de reflexão e discussão de tais assuntos. É notável a alta receptividade da moda em absorver e descartar com a mesma intensidade valores de uma determinada época, de um determinado momento, por meio de uma voracidade e antropofagia de conceitos que se transformam cada vez mais rapidamente em tendências. Isso também ocorre pela necessidade plena de mudança, que se traduz em propor novas soluções para adequar e inovar o produto têxtil, de confecção, que será então oferecido ao mercado. Como os demais discursos sociais, a moda concretiza desejos e necessidades de uma época, circunscrevendo os sujeitos num determinado espaço de significação, do erudito à cultura de massa. Podem ser recuperadas por meio da moda as identidades do sujeito, uma vez que a moda se constitui como um dos extensores do próprio ser humano, filiando a determinados discursos sociais que veiculam sua visão de mundo. Na figura 1, à direita, nós temos uma pessoa de pele negra, de costas, segurando uma criança. Aparentemente, essa pessoa de costas é uma mulher. Nas costas da sua camiseta está escrito algumas palavras referentes a pessoas negras, mas que são usadas de maneira preconceituosa nos Estados Unidos e que estão cortadas com um risco. E ao final dessa lista de palavras preconceituosas, temos a palavra African American, né, que seria uma afirmação positiva, né, sobre a cor e etnia dessa pessoa. A legenda da imagem está: camiseta, ressignificação de discurso. É permanentemente imprescindível repensar em nossos estudos e pesquisas de moda as necessidades sociais, as estratégias culturais e de mercado,
a identidade do produto, a identidade da marca e dos ambientes que a marca frequenta, catálogos, ponto de venda, embalagem, publicidade, vitrina, revista, internet, etc. É importante também verificar, em escalas diferenciais, de que forma um traje se apresenta como um projeto que o relaciona com tais questões e promove resoluções de um problema no equilíbrio das cores, das formas, dos materiais, quando em relação à anatomia do corpo, integrando-se a ele, recompondo e reorganizando sua aparência, instituindo formas de pertencimento, discursos e linguagem. Tais asserções diretivas orientam para a análise do universo da moda, mediante sua composição plástica, estética, dos elementos que constroem a sensorialidade têxtil e das formas que serão sobrepostas ao corpo, em cujo resultado se constrói uma nova forma que será a imagem que o olhar do outro apreende de nós e como qual nos identificaremos. Além disso, essa discussão diz respeito também à conjunção desses elementos com a relação de desejo imposta pelo mercado consumidor, já que não se pensa design de moda senão em relação ao público que supostamente se interessará pelas criações. 1.1 As novas tecnologias e a linguagem da moda. É importante verificar o impulso dado pelas novas tecnologias para a difusão do conceito do produto e informação de design de moda, além das possibilidades de diálogo abertas diretamente com o consumidor e seus desejos. Mais do que suas necessidades, que, quando aparecem, são o resultado do trabalho do discurso publicitário e, portanto, um efeito de sentido permanentemente estimulado. A diferenciação dos produtos e dos objetos contemporâneos apresenta uma constante busca pelo novo, pela resolução e adequação de questões que se inserem na nova dinâmica de ergonomia, de tempo e de espaço na contemporaneidade. E é nesse sentido que o design de moda promove, de maneira cada vez mais efetiva, a experiência com a forma, com o volume, com a textura, com a cor, com os novos materiais que são, no conjunto, os elementos característicos da construção da linguagem de moda. Diante de uma organização social cada vez mais complexa, que nos oferece produtos de consumo que almejam tornar-se necessários, principalmente pela ênfase que eles recebem nos traços de valor, que realçam concomitantemente a perspectiva do utilitário e do diferenciado, temos uma nova realidade a investigar e a refletir sobre o redesign do corpo contemporâneo por meio da moda e do sistema de comunicação que eles instauram. Tudo isso contribui para reforçar a afirmação de que são os elementos da própria moda que redesenham, recortam, fragmentam, esticam ou transformam determinadas partes do corpo, construindo diferentes maneiras de o sujeito estar no mundo, inclusive as de um mundo de sonhos e também do mundo virtual. Nos mundos ilusórios criados pela moda, o sujeito entra em conjunção com determinados produtos aos quais são agregados valores subjetivos. São esses, por sua vez, que promovem a satisfação do sujeito em relação à sua identidade construída. No filme Made in Manhattan, a figura 2 ao lado, que vou descrever em breve, a personagem Marisa Ventura, vivida por Jennifer Lopez, sonha em formar o par romântico da história com Christopher Marshall, personagem representado pelo galã hollywoodiano Ralph Fiennes. Na figura, flagra-se um momento de mudança de nível enunciativo. No plano da realidade, encontra-se a camareira, que, refletida no espelho, vê-se como uma socialite no plano onírico. Tanto a indumentária como os adornos contribuem para a construção das identidades da personagem, além de revelarem os objetos de valores com os quais ela se relaciona, e como eles se dotam de certas competências, mesmo que apenas imaginárias. Descrição da figura 2. No primeiro plano da capa do filme, temos o texto, né, do título do filme, Made in Manhattan. Em segundo plano, de costas, olhando para um espelho,
temos uma moça representada pela Jennifer Lopez de costas, com um uniforme de arrumadeira. Ela usa um coque baixo preso na nuca e ela segura um espanador de poeira. Ela tá olhando para um espelho que é com uma moldura bem rococó, né, com muitos detalhes. E ela se vê no espelho, né, usando então um coque alto, muito mais elaborado do que o que ela usa na imagem fora do espelho. Ela também usa um vestido branco com algumas pregas, um tomara que caia. Ao invés de espanador, ela segura uma rosa. E ela também está cheia de acessórios, coisa que ela não usa na imagem fora do espelho. Ela tá com brincos, um cordão aparentemente de pérola, um anel também na mão direita, no dedo médio, não é o dedo anelar, que não aparece. E ela também usa uma pulseira na mão esquerda e não tem anéis. E atrás dela tem o ator, né, o Ralph Fiennes, que representa o personagem Christopher Marshall, vestindo um smoking. Ele tá com uma gravata borboleta e ele encosta levemente no rosto dela, por trás, e também tem a mão dele encostada, no braço dela, e representando, né, uma relação romântica entre os dois. E é interessante também notar na imagem que o Christopher Marshall, ele é maior do que a personagem representada pela Jennifer Lopez, que é uma relação de gênero muito comum nas imagens de casais, né, que a gente vê tanto em revistas quanto em filmes. No final da página, né, temos a figura 3, sequência de desfile de Junakao. São três fotos seguidas uma das outras. A primeira foto à esquerda, nós temos um modelo com uma espécie de cinto com suspensórios. Eu não tenho certeza, porque a imagem em preto e branco tem uma qualidade ruim, mas pelo livro ele usa uma gravata que tem algumas manchas cinzas. Na imagem do scanner, essa ficou um pouco estourada, né? E não dá para fazer a diferenciação da gravata. Essa gravata é branca com essas manchas cinzas e ele usa uma camisa branca e uma calça preta e ele segura, né, aonde está fechando esse cinto. Não dá para saber se ele está fechando ou abrindo esse cinto agora, mas pela ação representada na segunda imagem do meio, em que esse cinto está aberto, acredito que ele estava abrindo esse cinto no momento. Na segunda imagem, a gente consegue ver os sapatos do modelo, que são brancos, e atrás dele, provavelmente, o estilista Junakao ou algum assistente, vestido todo de preto, com uma camiseta de malha preta, uma saia preta até os joelhos, uma calça comprida preta e o sapato preto. Essa pessoa, ele tá colocando uma jaqueta no modelo. O corte de cabelo do modelo também é muito específico, é um corte bem geométrico e alternativo. E na última foto, temos o modelo com uma gravata, a camiseta branca e essa jaqueta com um corte biker. Seguindo para a leitura do texto, as passarelas costumam recuperar sintomaticamente traços da contemporaneidade que inovam as maneiras de serem apresentadas as coleções de moda em desfile. Jun Macau, por exemplo, desconstrói os modos de ser e estar do modelo na passarela ao apresentar uma roupa multifuncional, uma mochila que se transforma em jaqueta. Ao fazer isso, propõe que o modelo seja auxiliado no momento da troca. Por outro, performance que concretiza os valores da funcionalidade, dinamicidade e velocidade características do mundo contemporâneo. Bom, então, retomando as imagens, né? Na primeira não era possível ver que aquela cinto com suspensório era uma mochila, né? Mas então
Era esse o caso, é uma mochila que se transforma na jaqueta. Seguindo para o texto. Podemos facilmente afirmar, então, que o traje indexaliza, aponta e dirige o olhar a determinadas partes do corpo. A possibilidade de elaboração de modelos e das formas das roupas estruturas-se segundo a anatomia humana, na qual se apoia e se orienta, entendida aqui como suporte que será revestido e recriado por novas configurações plásticas, pela utilização de linhas de construção diferenciadas pela forma e pelo movimento, pela cor e pelos contrastes. Estamos aqui entendendo o corpo como suporte material, sendo possível que se articula com diferentes códigos de linguagem, como a gestualidade, com a sensorialidade e com a própria decoração corpórea. E a moda e o seu design, como projeto, processo de transformação da aparência que objetiva a diferenciação ou a similitude. Ele, o corpo, constrói assim significados, manifestações textuais que se deixam aprender e significar pelos efeitos de sentido que produzem justamente ao criar processos de identidade para ele mesmo e para a moda, que são postos em circulação. Por esse viés de leitura, é evidente que quando o elemento do adorno ou do vestuário ao corpo se sobrepõe, ele entrará necessariamente em conjunção com os demais códigos de linguagem, que lhe são pertinentes, potencializando ao revestir sua aparência. Essa interpretação encontra respaldo em Baitello, para quem a moda reafirma a liberdade do homem de recriar a própria pele, não a primeira dada biologicamente, mas a segunda gerada por sua imaginação e fantasia, e tornado real por sua engenhosidade técnica. A roupa é uma segunda pele, que, recobrindo a primeira, compõe com ela a aparência final do sujeito. Essas ideias podem ser recuperadas também pelos trabalhos de Oliveira. As roupas compõem uma arquitetura têxtil, em que cada linha tem um sentido. Aquele de um conjunto de objetos fabricados, servindo de um lado para cobrir o corpo humano, para lhe proteger, e de outro para embelezá-lo, ornamentá-lo ou dar uma característica determinada, com o propósito de marcar o papel na cena. O que as roupas codificam é um gosto específico e efêmero, um papel actancial ou atorial, talvez, em uma história localizada no tempo e espaço, mas também uma concepção do corpo, da posição socioeconômica cultural do indivíduo no seu grupo de origem, seu caráter psicológico, seus humores. Geralmente, as roupas ajudam a transmitir os valores de uma sociedade. Elas veiculam, assim, uma concepção ética e estética. Dessa forma, podemos distinguir algumas instâncias na criação de moda, na qual a recriação, o redesign na aparência formal do corpo por meio do design da moda localiza-se. A cada época, a complexidade de nossos trajes e de nossos adornos passa por modificações estruturais e de representação extremamente significativas que, conforme entendemos, refletem o próprio contexto socio-histórico em que tais modificações se encontram. Um breve retomar histórico. Do ponto de vista conceitual, podemos falar de moda segundo a maioria dos pesquisadores, somente a partir da Idade Média. Moda teria um significado muito próximo à construção da identidade subjetiva e individual do sujeito e estaria presente a partir do momento em que se começa a obedecer a mudanças cíclicas e estilísticas propagadas e aceitas socialmente. Nascemos nus e vivemos vestidos. É justamente o modo como cobrimos e descobrimos nosso corpo que faz a diferença. A sociedade contemporânea, que tanto privilegia a imagem, a forma, os adornos e trajes como sistemas de significação de caráter simbólico, é quem faz com que tipos de trajes e objetos readquiram uma grande importância. Nem sempre foi assim, pois, segundo
A história da moda é somente na Idade Média que surge a palavra e o conceito de moda no sentido que conhecemos hoje. Movimento cíclico, mudança permanente na forma de trajar. Do latim modus, maneira, medida, o termo moda designa maneira, depois jeito. Façon, em francês, que evolui para o termo em inglês fashion. Nessa época, aparece também o termo como acepção de maneira coletiva de se vestir. O vestir-se à moda torna-se o estar na moda, que perseguimos incessantemente quando procuramos formas e meios diferenciados de nos expressar, de articular nossa aparência, criando e revelando determinados vínculos sociais. Nesse sentido, podemos dizer que nos vestimos pensando em nossa aparência, na forma que seremos vistos pelo outro e propagamos um certo discurso adequado ou não a certo grupo, mas que sentencie ou que materialize, concretize nossos desejos. A moda privilegia algumas partes do corpo, tanto do masculino como do feminino, assunto já bastante desenvolvido e exemplificado em Castilho. Essas partes são destacadas distintamente na reconstrução do corpo pelo traje. Podemos verificar com facilidade na historiografia da moda que os homens apresentam insistentemente a utilização e a valorização de formas como linhas verticalizadas e que ressaltam principalmente os ombros e as pernas como indicadores de sua força e virilidade. Já no design de trajes femininos, consta-se na sua construção o uso de linhas horizontais e a valorização do decote, da cintura e, principalmente, considerando sempre a história da moda, dos quadris que se movimentam com intensa frequência. A proposta de criação de qualquer traje como discurso é instaurado com base na percepção do meio circundante que consegue imprimir na criação do traje as qualidades ou problemáticas de seu tempo, que respondem a uma maneira de o sujeito integrar-se ao universo de valores até então estabelecidos. Por isso, o corpo, como suporte das roupas e articulador de significações, necessita revestir-se com as representações significativas de sua cultura, e isso faz interagir e representá-la em seus anseios, concepções, angústias e projeções. A concepção plástica de um traje no mundo contemporâneo é a construção de um modelo de corpo que nos leva a questionar o seguinte: qual seria o modelo de corpo hoje que o design de moda projeta com base na percepção do meio circundante? 1.3 Design de moda, criadores e criaturas. Até o advento da moda jovem, que data dos anos 60, o período em que se democratizam e estimulam a multiplicidade de tendências e informações do design de moda, alguns poucos criadores eram responsáveis pelo modelo de corpo a ser exibido, durante certa estação do ano, principalmente no que concerne ao universo feminino. Worth, Poiret, Chanel, só para citar alguns. Dentre os criadores de moda mais conhecidos, são os principais responsáveis no século XX a dar ao corpo uma concepção elaborada ou construída de acordo com suas visões particulares de moda, capazes de sintetizar o espírito de seu tempo em suas criações e, por consequência, explorar a plástica do corpo como um fenômeno inserido num específico meio sociocultural. O criador de moda é, portanto, aquele que consegue melhor traduzir em roupa o espírito de uma época, conforme define Soreal. Abaixo temos três imagens de três criadores de moda. A primeira é de Charles Frederick Worth, que está usando uma capa parecida com uma capa usada por artistas, né, ali no final do século XIX. Ele também usa uma gravata branca e uma boina. Ele tem bigode e o cabelo dele, ele já está um homem mais velho, né? Tem um pouco de entradas. Ele está fotografado numa figura de 3/4, né? Bastante sério. A segunda figura é de Paul Poiret, que também aparece usando uma capa, né, de frio
é diferente da de Worth, né? A dele é menos detalhada. Um chapéu masculino, ele também tem barba. Ele está em 3/4 na fotografia, mas ele olha para a câmera. Ele também traz debaixo de um braço uma bengala e tem os seus braços cruzados. Debaixo da capa, ele está usando também um paletó. Na última figura, temos uma fotografia de Gabrielle Chanel, onde ela usa um vestido, aparentemente, ou uma camisa, né, que tem alguns franzidos ali na parte superior ao busto, tem uma gola branca bastante ressaltada, ela está com seu cordão de pérolas, ela tem um cinto que marca bem a cintura e um chapéu com um detalhe de rosa. Ela também está 3/4 na fotografia e não olha para a câmera. Seguindo para o texto. Ao propor modelos confeccionados sob medida aos clientes, Worth afirma-se como criador justamente no período em que nascia a industrialização em grande escala e em que promovia a ascensão de uma burguesia disposta a renovar seus trajes pelas mãos especializadas de um sujeito que garantia o exclusivo. Dos vestidos túnicas à criação das anquinhas, o estilista aboliu os excessos de ornamentos sem anular a elegância do corpo feminino. Poiret, que chegou a trabalhar com Worth, opõe-se à ditadura do espartilho, propondo uma moda mais solta que não reprimisse o corpo, a exemplo de suas capas. Investindo na informação do corte e do material dos trajes, Chanel criou peças que primavam pelo perfeccionismo, simplicidade, conforto e elegância, valorando positivamente as silhuetas do corpo feminino. Se os antigos criadores de moda impunham determinadas regras, quando nos aproximamos do mundo contemporâneo, encontramos uma abertura ao novo e ao diferenciado cada vez mais acentuada e com ritmo cada vez mais frenético. O objetivo do design de moda é ainda o de recriar, mediante aspectos formais nas roupas, as qualidades picturais, o conjunto de traços que a caracterizam como um objeto estético que possua a capacidade de atrair a atenção receptiva do outro sujeito para o seu aspecto formal, para a materialidade que o constitui e o presentifica. Além disso, ele deve refletir sobre as questões que se determinam na problemática do uso, na adequação do corpo, ergonomia, nas situações dadas pela contemporaneidade, além das questões relativas ao custo, conforme e ao bem-estar. É Lipovetsky que também explica a importância que a moda assume nos dias de hoje. Entre aspas. A moda não foi somente um palco de apreciação dos espetáculos dos outros. Desencadeou, ao mesmo tempo, um investimento em si, uma autoobservação estética sem nenhum precedente. A moda tem ligação com o prazer de ver, mas também com o prazer de ser visto, de exibir-se ao olhar do outro. Fecha aspas. 1.4. O corpo potencializado. O que define a priori a espécie humana é que, em todo o nosso processo histórico, somos movidos a estruturar e propagar linguagens que possibilitam e potencializam nossa comunicação. Uma das principais características da comunicação humana é a de dotar nosso corpo de significação e, consequentemente, de linguagens que são potencializadas por meio de interferências, assim como pela sobreposição de materiais que permitem a construção de novas formas e volumes que alteram seu significado, ressemantizando-o ou, em outras palavras, dando novos valores a ele. Encontramos mundo afora a possibilidade de verificação de inúmeros exemplos de construções estéticas na composição de diferentes corpos que se constituem por intermédio de adornos e trajes no estabelecimento de diferentes maneiras de compor-se. Se inicialmente podemos mencionar para exemplificação alguns pequenos grupos étnicos que felizmente ainda sobrevivem e oferecem importantes e curiosos casos tipo, nos interessa aqui recorrer à própria história da moda ocidental, que nos permitirá analisar a relação entre a constituição física, biológica do corpo e os diferentes trajes e adornos que o vestiram, recriando ou redesenhando, assim, a sua forma ao longo dos séculos.
Os vários elementos que compõem o vestuário no desenvolvimento da história humana apresentam um caráter muito mais simbólico e funcional, e é possível verificar que a função mágica dos elementos de adorno assumem no desenvolvimento da cultura que constitui a motivação basilar para o desenvolvimento posterior do vestuário. Segundo Campelo, a identidade cultural do indivíduo, em termos semióticos, o sujeito, está escrita no corpo, e essa identidade é visível, estampada às claras, através das informações que emanam desse corpo. Desse modo, podemos afirmar que a decoração do corpo é uma prática que implica a construção de diversas narrativas com o objetivo de produzir novas dinâmicas, válidas em uma determinada coletividade. O sujeito, por meio do corpo, como suporte e meio de expressão, revela uma necessidade latente de querer significar e de reconstruir por meio de artifícios inéditos, geradores de significações novas e desencadeadoras de estados de conjunção ou disjunção com os valores pertinentes à sua cultura. Podemos dizer que cada corpo se presentifica como construção cultural que se contextualiza com a natureza de seu redor, com os significados atribuídos e legitimados pelas escolhas de seu grupo social. Estabelecem-se também, por meio da decoração do corpo, as relações com o mundo, possíveis imaginários, cujos significados são atrelados culturalmente à imagem e à percepção do ser. Precisamos entender os sinais que orientam tais construções e relações por meio dos movimentos cíclicos da moda, e principalmente como tais reaparições se reestabelecem, de maneira a configurar elos que o primitivo e o moderno se relacionam segundo o princípio projetual do design, que se transforma nas diferentes realidades sociais com que o ser humano cria vínculos com o outro e com ele mesmo, mas também em relação ao tempo e ao espaço circundantes. A roupa, como revestimento e decoração estética do corpo, coloca-se diante de uma possibilidade de representação que se funde e se estrutura em diferentes objetos, produzidos de acordo com as características estéticas valoradas a partir de certa inteligência coletiva que prioriza e determinará alguns aspectos. Isso ocorre na busca de dotá-los de uma significação capaz de codificar objetivamente funções e utilizações e de normatizar as relações sociais. Tal característica implica necessariamente numa nova representação e perspectiva da escritura, do traço, do trabalho de significação, da construção da narrativa simbólico-semântica do corpo. Por esse motivo, os objetos de adorno e vestuário adquirem, com o passar do tempo, uma função preponderantemente decorativa e simbólica, perdendo intensidade naquilo que se refere ao utilitário, mas repropondo-se ciclicamente como arquétipos que fundamentam a cultura humana, desenvolvendo-se por meio da valorização da forma, das características de uso e que levam ao processo criativo, o design. Essas inúmeras maneiras de fabricar ou reconstruir o corpo se relacionam com os procedimentos de ordem estética ou de embelezamento pertinentes à movimentação de decorações corpóreas e de estímulos socioculturais que instalam novos modelos, exigem novas aparências, etc. Assim, uma vez que o indivíduo se considera incorporado a determinado grupo, ele assume traços de identificação que permitem a assimilação de sua cultura, já que age sempre observando e comparando a si mesmo com outros, quer por traços de similitudes, quer por traços de diferenças. Esse sujeito semiótico consegue construir sua autoidentidade. A roupa é uma arquitetura têxtil que marca o papel do sujeito na sociedade. Entendido como um conjunto de trajes e acessórios que se articula com o corpo, o vestuário revela as formas que o corpo assume no decorrer da história, definindo estilos de épocas que também definem modelos de corpo. Por meio do design de moda, pode-se colher o espírito do tempo, os modos de pensar, as relações sociais e as tecnologias, entendido como conjunto de trajes e acessórios ornamentais que revestem e se articulam como arquiteturas de linguagem ao corpo humano. O vestuário
está necessariamente sintonizado com as complexas formas que o corpo assume no decorrer da história humana. Isso faz com que o corpo vestido seja caracterizado como uma proposta de estilo que se refere a determinada época e a determinada ordem social. O planejamento de um traje no mundo contemporâneo é, dessa maneira, a arquitetura e a construção de um modelo de corpo que se insere na dinâmica do desejo e na ordem social contemporâneas. Aqui seguem as referências bibliográficas do texto e um pouco sobre a professora Kátia Castillo, professora e pesquisadora da Escola de Artes e Ciências Humanas do curso de Tecnologia Têxtil e Indumentária da USP Leste, é doutora e mestre em Comunicação Semiótica pela PUC-SP, pesquisadora convidada do grupo Ethos Eco da UFRJ e do grupo Design e Criação de Novas Mídias da Universidade AMB Morumbi. Escreveu diversos artigos nacionais e internacionais, é autora do livro Moda e Linguagem, São Paulo, AMB Morumbi, 2004, e organizadora de Moda Brasil, Fragmentos de um Vestir Tropical, publicado em 98. A Moda do Corpo e o Corpo da Moda, publicado em 2002. Plugados na Moda, publicado em 2006. E O Novo Luxo, publicado também em 2006, organizados com Nízia Vilaça. E uma pequena biografia de Marcelo M. Martins, que dividiu a organização desse livro com a Kátia a organização escrita desse livro com a Kátia Castilho, que é doutora em Semiótica e Linguística Geral pela USP, é bolsista na École Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines de Lyon, em Paris 7, entre 2001 e 2002. Tem vários artigos publicados individuais e coletivos em diversas áreas da comunicação e é professor convidado na EMB Morumbi e atualmente integra o quadro de professores da UFRPE, UAG, em Garanhuns. Bom, esse é o fim do livro, do primeiro capítulo. Espero que tenha ficado razoavelmente compreensível a leitura. Muito obrigada.